Bom dia, pessoal, mais uma vez Pastor André aqui, mais uma reflexão pelo caminho. Hoje eu quero terminar aqueles pensamentos que eu comecei sobre a dignidade do ser humano. Nos outros vídeos a gente falou como o pecado degrada o ser humano. Aí falamos em como o Evangelho restaura a dignidade de uma pessoa. Eu quero findar hoje usando uma ilustração da história para mostrar isso, demonstrar isso claramente. Eu quero falar um pouco sobre os egípcios, um povo mencionado na Bíblia. Os egípcios, até hoje, as pessoas se maravilham, os historiadores, os estudiosos se maravilham ao estudarem a civilização egípcia, principalmente na questão de suas construções. E todo mundo conhece os pirâmides, né? Aquelas estruturas que até hoje nós não sabemos exatamente como foram feitas. Sabemos que foi muita mão de obra escrava, sabemos que foram maravilhas da engenharia, mas não sabemos como foi. E não era só os pirâmides, tem tantos templos, outras coisas. Os egípcios eram prodígios nessa questão de construção, de construir maravilhas. Se eu estou lembrado corretamente, no mundo antigo eles montaram uma vez uma lista das 7 maravilhas do mundo antigo e se não me engano, duas dessas maravilhas eram do Egito. Era os pirâmides e o farol. Um farol que tinha lá, muito alto, feito também pelos egípcios. Pode ser que tenha outra coisa, não estou lembrado, mas pelo menos essas 2 estruturas faziam parte dessa lista. Então os egípcios, um povo inteligente, um povo abençoado por Deus, pela graça comum de Deus, com uma inteligência sobrecomum para fazer essas construções. Mas lembra que o que nós falamos quando uma pessoa tira Deus do seu devido lugar, a pessoa pensa que está se elevando, mas na verdade, quando tirar Deus do seu lugar, nós que somos criados na imagem e semelhança de Deus, nós também somos tirados do nosso lugar. Os egípcios, como qualquer ser humano, como todos os seres humanos, os egípcios tinham o intuito de louvar, de adorar algum Deus, certo? É difícil encontrar alguma cultura onde isso não existe, onde é esse instinto de adorar um Deus. Então, tirando Deus do seu lugar, os egípcios rejeitaram o Deus verdadeiro, mesmo tendo contato com o povo de Deus, desde a antiguidade. Mas rejeitaram o povo de Deus, ou rejeitaram o verdadeiro Deus, e procurando outras coisas, e inventaram mais um monte de coisas para adorar como deuses. Entre essas coisas, entre os seus deuses, é um inseto que nós conhecemos hoje como rola-bosta. O que faz um rola-bosta? Um rola-bosta é exatamente o nome. Ele é um insetozinho que vai procurando fezes, e pega essas fezes e rola numa bola e vai rolando. Agora, isso faz parte da criação de Deus, é maravilhoso, é como Deus criou meios para cuidar da sujeira dentro da sua criação, cuidar dos restos. Imagine se não houvesse animais que fizessem isso, como o nosso mundo seria sujo. Porém, entre os animais que consideramos mais nobres, o rola-bosta não entra nessa lista. Mas veja até que ponto chegou esse povo tão inteligente, tão abençoado por Deus, com dons de inteligência, de construir
com uma civilização tão maravilhosa, assim, tão fascinante, que os egípcios chegaram ao ponto de adorar e chegar diante do rola bosta, ou grande rola bosta. Ouve-nos, rola bosta. Escuta a nossa petição, rola bosta. Nós queremos te servir, rola bosta. Adorando esse inseto cuja função é procurar bosta. Eu uso essa ilustração para mostrar como o homem se degrada quando tira Deus do seu lugar. Olha, o exemplo: homens criados por Deus, abençoados por Deus com tantos dons, na imagem e semelhança de Deus, se prostrando diante de um rola bosta. Isso é só um exemplo. A história é cheia desses exemplos. A modernidade é cheia desses exemplos. Tirando Deus do seu lugar, então o homem se prostra diante de qualquer coisa. E se prostrando diante de qualquer coisa, acaba se degradando. Porque Deus colocou o homem acima da criação. Mas quando o homem tira do seu lugar, o homem também se coloca abaixo da sua criação. Na congregação, na Igreja Batista Regular Ebenezer, nós estamos falando sobre em nossa mensagem. Nós temos uma mensagem diária. Todo domingo eu faço uma mensagem para as crianças. E com as crianças eu estou falando dos 10 mandamentos, e nós estamos falando, eles têm decorado os primeiros 2, que falam justamente sobre a idolatria. E nós temos falado para as crianças: ídolos não são apenas estátuas. Qualquer coisa que nós colocamos acima de Deus. Eu tenho tentado me comunicar a elas, a estas crianças, desta forma: quando você tira Deus do seu lugar, você também tira o homem do lugar onde Deus colocou. Isso não representa um avanço para o homem, e sim uma degradação. Medite nesses pensamentos. Medite na sua vida. O que é que você está colocando acima de Deus? E reconheça que à medida que você vai colocando essas coisas acima de Deus, você acaba se degradando. Esse é o meu pensamento de hoje. Que Deus lhes abençoe ricamente. Que Deus tenha primeiro lugar em nossas vidas. Até a próxima. Aqui é o Pastor André.